E aí, pessoal, tudo bem? Bem, hoje a gente vai fazer o nosso evento aqui com a Juliana Agostino. Afinal, o que é ESG e por que ele importa para você? Juliana é um especialista na área, sabe tudo sobre o assunto, está fazendo um mestrado, terminando, vai defender a tese muito em breve, sobre esse tema ESG, né? Tema relevante hoje em qualquer agenda aqui do mercado financeiro. Então, eu vou passar vocês aqui para a Juliana, né? A Juliana vai dar esse aulão aí para vocês. Bem, por favor, muita pergunta, gente, bastante interação, por favor, hein? Grande abraço. E qual que é a minha história? Eu trabalhei por 20 anos, tenho 20 anos de experiência em mercado financeiro, no chamado mainstream, né, que é o mercado financeiro que não olhava para essas questões de sustentabilidade e tudo mais, passou a olhar mais recentemente. Então, eu, no mercado, nunca trabalhei com isso, e aí, há alguns anos, eu resolvi fazer uma mudança, enfim, e aí, nos últimos 2 anos, eu tenho me dedicado a um mestrado em sustentabilidade, na GV, e mergulhei nesse mundo mesmo de sustentabilidade como um todo, né? E o que eu percebi? Percebi que essas coisas, a gente estava até conversando bem no comecinho aqui, para quem entrou cedinho, as coisas começam a convergir agora, né? Porque historicamente você tinha assim o mundo de sustentabilidade das empresas, que era até outro mundo do que o que está se desenhando agora, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a gente tinha o mercado financeiro que não liga para isso, né? E aí, essas pessoas da sustentabilidade conhecem muito desse mundo e conhecem pouco dos processos de mercado financeiro, né? Não é nem conhece pouco de finanças, não é isso, mas conhece pouco dos processos de como os investidores, institucionais ou não, avaliam as empresas. Por outro lado, a gente tem um mercado financeiro que teve pouca formação e pouco contato, historicamente, com esse mundo da sustentabilidade, né? E está passando a ter mais agora nos últimos anos. E que também, portanto, tem um gap, às vezes, de conhecimento do outro lado, né? Que é super complexo também. Até porque sustentabilidade é um mundo, né? Tem o ambiental, tem o social e tal, e dentro do ambiental tem resíduos, tem floresta, tem especialistas diferentes para inúmeras coisas, né? Então, mas essas coisas agora, por um contexto que a gente vai falar um pouquinho, começam a se convergir. E aí eu, tendo vivido muito num dos lados e tendo olhado um pouco do outro lado agora, tenho visto essa vontade das pessoas dos dois lados de conectar um pouco esses dois assuntos e passar a entender um pouco mais, né, como isso está conectado. Então, essa é a proposta nossa hoje, tá? É tentar linkar um pouquinho os dois lados. E aí, eu queria começar com um breve aquecimento, tá bom? Até para eu poder também direcionar e ver se eu estou no caminho certo aqui na apresentação que eu preparei. Quando vocês ouvem a palavra ESG, a sigla, né, o termo ESG, que vem à mente de vocês? Palavras ou perguntas ou ceticismo, o que for. E aí, se vocês puderem ou digitar aí no site do menti.com e colocar esse código, ou escanear com o celular aqui no QR Code, já vai direto. Só para a gente fazer um aquecimento rápido. Deixa eu acessar ele aqui. Sustentabilidade, né? Ganhando aí. Que bom. Investimento responsável, conjunto de práticas, muito bom, meio ambiente, corporativo, ESG, ESG, né? Accountability, mais compliance, imagino que no sentido de talvez uma reclamação, né? De mais coisas para serem observadas, talvez, diversidade, igualitário, governança, financeiro, futuro, né? Acho que uma pessoa falou futuro que está ali no cantinho, honestidade. Tá bom. Ninguém botou perguntas, né? Então, as perguntas vocês me falam na apresentação. Então, vamos lá. Então, vamos seguir aqui. Regras, né? Já tem coisa no chat aqui, acho que quem não conseguiu entrar. Tá ótimo. Então, vamos lá, gente. Ó, qual que é o objetivo? Então, assim, esse já é o tema do momento, né? Como vocês têm bem visto aí. Só que ele tem sido abordado de diversas formas, né? Porque ele é um tema amplo. Então,
Coloquei aí alguns highlights do que tem saído na mídia, isso é só nas últimas, sei lá, 2 ou 3 semanas, né? Tanto na mídia local quanto na mídia internacional, tem se falado muito nisso e tem tido um foco muito grande nisso. Então, desde, como vocês podem ler aí, as gestoras de recursos se mobilizando para incluir isso como parte dos seus processos, até as empresas se qualificando e colocando metas, enfim, para isso também. Competências, né? Muita matéria sobre competência, que competência aos executivos, os boards, os conselhos, os funcionários precisam ter nesse novo mundo, tanto do lado das empresas quanto do lado do mercado financeiro. Pressão, captação de produtos ESG, a gente vai cobrir um pouquinho também. Então, é um pouco disso. Aí, qual que é o objetivo hoje, né? É muita informação. E é muita informação que vem assim, né? E às vezes é difícil a gente linkar, conectar mesmo os pontos. Então, a ideia hoje é nada mais do que resumir de uma forma mais estruturada tudo que tem sido falado sobre ESG, explicar alguns termos e conceitos que às vezes geram algumas dúvidas, discutir um pouco como o ESG impacta as empresas e o mercado financeiro e despertar uma reflexão, se possível, se isso for atingido, vou ficar muito feliz, em cada um de nós sobre o que isso nos impacta pessoalmente, seja nos nossos investimentos, seja nosso papel na sociedade, seja como profissional, né? Tanto das empresas, quanto do mercado financeiro, quanto dos consultores aí que atuam nesses dois mundos, tá? Eu vou tratar aqui de ESG, gente, a sigla em português é o ASG, que é trocar o environment por ambiental. Mas eu vou tratar como ESG, porque como vocês viram nas notícias, né, acaba saindo ESG, virou meio jargão mesmo do mercado financeiro, tá? Então, para a gente só padronizar aqui, eu vou tratar a apresentação toda como ESG, o termo global, né, o termo em inglês. Então, vamos começar um pouquinho falando sobre o contexto global, né? Que não é novidade para ninguém, mas a gente tem visto aí ao longo dos últimos anos uma preocupação crescente com o meio ambiente, com os temas todos de sustentabilidade como um todo, que englobam o meio ambiente e a parte social, né? E o contexto global mostra para a gente que isso é uma preocupação realmente muito crescente. Então, vocês já devem ter visto também, mas esse é um print aí da tela do... O Fórum Econômico Mundial todo ano faz uma pesquisa, né, com os seus participantes, grandes personalidades aí do mundo empresarial, mundo financeiro, político, acadêmico, sobre quais são os principais riscos que essas pessoas enxergam, né? E aí é muito no contexto de negócios também. E como vocês veem aqui, desde 2016, né, o último saiu agora faz um mês, acho que foi no mês passado, essas caixinhas verdes aqui é tudo ligado com o meio ambiente. Então, como vocês veem, desde 2016, vem crescendo, né, a presença das caixinhas verdes. O ano passado, por exemplo, as 5 caixinhas verdes, em termos de probabilidade, as 5 caixinhas eram verdes, né, estavam ligadas ao meio ambiente. Então, clima extremo, mudanças climáticas, o failure, né, a falha em lidar com as mudanças climáticas. E esse ano entrou aqui infectious diseases, por um motivo óbvio, né? E entrou também essa parte de concentração digital e tal, também muito em função do que a gente viveu na pandemia. Ainda assim, 3 dos principais, e aqui o 5º também, ligados ao clima, né? Quando a gente vai para impacto, esses respondentes também colocam aqui as caixinhas verdes como os principais, né? Então, claro, esse ano também, de novo, apareceu aqui as doenças infecciosas como uma primeira preocupação e impacto, normal, isso até apareceu, né? Embora muita gente já soubesse, apareceu aqui como uma coisa muito relevante esse ano, que passou. Mas você vê, o segundo aqui é a falha em lidar com as mudanças climáticas, antes até de destruições, em termos de impacto, antes até de armas, né, de destruição em massa. Então, as pessoas, o mundo está muito preocupado com esse contexto climático que a gente está vivendo. E isso vai aumentando, não é novo, né? Mas conforme os anos vão passando e as coisas vão acontecendo, e todo ano a gente tem aí um monte de catástrofe, uma série de coisas, inclusive mais estudos sobre esse tema, essa preocupação só aumenta, né?
e o nosso prazo como mundo, como planeta, vai só ficando mais curto para a gente tomar ações efetivas, né? Eu vou fazer um negócio lá no trabalho, filho, mamãe já vem. Então, se a gente pegar contexto global, se a gente pegar os riscos climáticos, que são esses que a gente cobriu ali, mas algumas crises humanitárias que a gente viveu aí ao longo dos últimos tempos, principalmente você pega imigração, né, não voluntária, que a gente tem visto no mundo, crescimento da desigualdade, que acontece em todas as partes do planeta. Aí a gente pega alguns escândalos corporativos. No Brasil, a gente teve os nossos, né, mas globalmente também. Então, isso tudo vai se transformar. E aí, isso junto aqui com a crise de 2008 financeira global, que o Brasil até, né, nem foi tão impactado, mas que era uma crise de cunho financeiro, né? Então, ela foi vista muito como uma crise moral do capitalismo, né? Por quê? Por que que as grandes empresas, os grandes bancos fazem isso, aí quebram a sociedade, os governos têm que socorrer e tudo mais. Então, tudo isso gerou esse mundo, essa visão de que, olha, não está funcionando tão bem, né? Acho que a gente precisa de novos modelos. É consenso? Lógico que não. A gente vive num mainstream aí que já existe há muito tempo. Mas, assim, começa-se como sociedade, e aí em alguns lugares do planeta mais, em outros menos, tem os seus momentos, a se olhar para novos modelos, né? Que possam funcionar melhor como sociedade. Então, aí a gente ouve falar muito do desenvolvimento sustentável, ouve falar das empresas irem além da geração do lucro, as críticas a Milton Friedman, né, que dizia que a função social das empresas é gerar lucro, fala-se muito do capitalismo de stakeholders, onde várias pessoas, várias entidades, né, várias partes interessadas precisam ser atendidas e não somente os acionistas da empresa. Fala-se muito no triple bottom line, que foi um termo cunhado lá em 94, mais ou menos, pelo John Elkington, que era um pouco isso, não olhar só para o econômico, mas olhar para o social e o ambiental também. E aí, quando o mercado financeiro é chamado a entrar nessa agenda, né? Porque, primeiro, por uma questão voluntária de, olha, estou olhando esses riscos, os negócios estão inseridos nesses riscos, então eu preciso estar atento a isso. E segundo, olha, qual é a responsabilidade desses trilhões e trilhões de dólares aí no mundo que estão sendo investidos? O que mais o mercado financeiro também pode fazer para ajudar a garantir que esses investimentos estejam indo no caminho de um desenvolvimento mais sustentável do que atualmente? E foi aí que a gente, na hora que o mercado financeiro é incluído e inclui esses temas na sua agenda, é que a sigla ESG passa a ser usada, tá? Então, ela está muito ligada a investimento, né? Análise ESG. Às vezes as empresas falam, eu sou uma empresa ESG. Todas as empresas são ESG, porque elas têm o ambiental, o social e a governança. Elas podem ter melhores práticas ESG ou piores práticas ESG, né? Mas o que é ESG de verdade é a análise que os investidores vão fazer daquela empresa, tá? Então, o que é essa análise ESG? Ela é uma coisa nova? Olha, é muito antiga, na verdade. Antigamente, muito tempo atrás, já existia isso, com o cunho de investimento ético, né? Que era o quê? Eu me recuso a fazer negócios com certas empresas ou certos grupos que eu não acho que atuam em segmentos ou que tenham práticas com as quais eu compactuo. Antigamente, isso era muito ligado aos movimentos religiosos, né? Que tinham já os seus investimentos e tal, e aí, assim, olha, não quero operar com quem lida com armas, eu não quero operar em empresas de bebidas alcoólicas, e essas coisas, né? Então, era muito mais chamado de investimento ético nesse sentido, eu não vou financiar atividades que eu não acho que sejam benéficas para a sociedade. Depois, com o passar do tempo, e aí mais lá para 1960, 70, isso se transformou um pouco uma roupagem de investimento socialmente responsável, né? Então, as empresas, depois, com o passar do tempo, passaram a ter áreas mais focadas em áreas de responsabilidade social, digamos assim, em geral com esse nome, né? Mas, assim, mais focadas também em olhar para além, né, das operações só da empresa. E isso meio que começou lá fora também, antes do que aqui, muito movimentos políticos, né? Então, por exemplo, o apartheid na África do Sul, houve um boicote para as empresas de lá, né?
Então, isso já era um movimento de, não vamos financiar um país que faz isso. Tinha um boicote às empresas de arma na época da Guerra do Vietnã, nos Estados Unidos e no mundo. Então, isso começou a tomar essa forma, e as empresas também, com o tempo, foram passando a incorporar essa questão de investimento socialmente responsável. Foram saindo vários estudos, que isso também era benéfico para as empresas, reputação, funcionários, retenção de funcionários, clientes e tudo mais. E isso foi sendo incorporado de alguma forma. E as empresas começaram, as grandes empresas começaram a ter suas áreas de investimento responsável, de responsabilidade corporativa, de sustentabilidade e tudo mais. E aí isso vem ganhando tração, a gente vê o contexto global, né? Em 2004, pela primeira vez, a ONU usou o termo ESG, usou essa sigla. Foi aí que o ESG lançou, né? Criou. O que é ESG? Aí, em 2006, a ONU também lançou os princípios do investimento responsável, que é uma iniciativa global, vocês já devem ter ouvido falar, mas só para contextualizar aqui, é uma iniciativa global que visa de adesão voluntária, e aí sim voltada para os investidores institucionais e gestores de recursos do mundo, tá? E aí, então, é um código, né, com alguns princípios voluntários, as pessoas, as empresas que querem atuar como investimento responsável, aderem a ele, e foi aí, com o lançamento do PRI, em 2006, que se usou, que passou a usar essa coisa de que é a terminologia mais correta hoje em dia, que é o investimento responsável, ou o investimento sustentável, ou o investimento ESG, que aí sim são sinônimos hoje em dia e que, né, a gente usa isso aqui. Então, às vezes, a gente ainda lê na mídia investimento socialmente responsável, tal, principalmente em coisas que se referem a coisas do passado, é mais ou menos a mesma coisa, mas a roupagem e o significado atual, mais atual, é investimento sustentável, investimento responsável, investimento ESG. Por quê? Porque lá no PRI, eles têm 6 princípios, né, principais e depois algumas outras diretrizes, mas eles colocam lá claramente que quem se propõe a aderir ao investimento responsável vai incorporar as questões ESG no processo de análise de decisão, vai incorporar ali nas políticas e práticas de titularidade e vai incorporar e vai buscar que as entidades investidas também divulguem essas informações, tá? Então, aí foi que o termo ganhou essa dimensão que tem hoje, né? E passou a ser muito usado para análise ESG, que é uma análise de investimento. Pode ser uma análise também que um banco faz quando ele quer conceder um crédito para uma empresa diretamente, então não é um investimento, mas pode. Hoje em dia a gente usa o ESG para tudo. Mas aqui no Brasil, inclusive, a regra diz análise socioambiental, né, para empréstimo, e não ESG, como a CVM veria mais essa questão. A mesma coisa, tá? Mas, em geral, globalmente falando, o ESG está muito ligado ao processo de análise de investimento, onde eu, investidor, vou alocar os meus recursos. Então, hoje, só a título de curiosidade, o PRI tem 3.770, mais ou menos, signatários, deles são 87 do Brasil, e o que é mais interessante disso é que 50 desses do Brasil se tornaram signatários nos últimos 24 meses. Então, assim, então ninguém fazia investimento responsável e agora faz? Não, não é isso. Isso é só uma declaração, né? Uma declaração de intenção. Então, aqui nesse número de 50, tem gente que sempre fez, porque acredita, é parte da filosofia da casa, mas nunca sentiu necessidade de assinar, e agora, como isso ganha uma visibilidade maior, resolveu assinar. E tem gente que nunca fez mesmo e está começando a olhar e assinou. Quer dizer que começou a fazer? Não, não necessariamente. Ele assinou e agora ele vai montar os processos, tá? Mas é interessante ver como isso está crescendo no Brasil, e é por isso que reflete realmente nesse monte de notícia. Gente, peço desculpa por esse comecinho um pouquinho, né, assim, chato, tipo, tem que entrar nos conceitos, porque depois, para a gente engrenar no prático, é importante ter tido essa parte, tá? Mas já está acabando. Então, aí, vamos entrar aqui, o que é o investimento ESG, o investimento responsável, tá? Então, isso aqui é um negócio que eu peguei do próprio PRI, até está em inglês aqui, porque eu colei do site deles, isso aqui não tinha em português. Então, o que tem os espectros de investimento aqui? Os dois da ponta a gente conhece bem, né? É o tradicional, que não olha nada, nenhum aspecto ESG e olha só retorno financeiro, e na direita aqui o outro que é filantropia. Eu dou dinheiro para uma causa que eu acredito. No meio aqui, vocês vão ver que tem um monte de termos que a gente tem ouvido muito. Então, o investimento responsável
ele pode ser feito de 3 formas. Screening, que nada mais é do que filtros, né? Então, pode ser filtro negativo, igual eu contei lá do filtro ético, não quero operar com essa empresa, ou, hoje em dia, não quero operar com, por exemplo, empresas de óleo e gás, né? Pode ter uma filosofia dessas. Então, vou excluir essas empresas do meu portfólio. Pode ter um filtro positivo, que é o quê? Eu vou ver quem é melhor. Dentro de um determinado setor, eu vou ver quem é melhor. Então, eu pego o setor de óleo e gás, eu não vou não investir nele, mas eu vou fazer uma análise das empresas, vou ranqueá-las e vou decidir investir nas melhores, nas mais bem posicionadas na questão ESG do setor, tá? Isso é bastante utilizado. A gente vai falar mais para frente. Ou eu posso integrar os fatores ESG na minha análise, tá? Que é o quê? Financeiramente falando mesmo. O gestor vai lá, gestor de ativos ou investidor, né? A gente poderia fazer isso, mas aí é mais no institucional, que é, ao fazer análise de um determinado retorno financeiro, eu vou incorporar as questões ambientais, sociais e de governança, e eu vou explicar um pouquinho como é que a gente faz isso daqui a pouco. E tem os investimentos temáticos, esses fundos que a gente tem visto aí ser oferecidos, né, com mais frequência, o que é bem bacana, que é os fundos de água, os fundos de energia limpa. Então, que são os fundos que são temas importantes, que têm algum impacto, né, dentro do mundo ESG e também tem retorno financeiro. Depois, por último, tem um investimento de impacto que não está mais dentro do investimento responsável, mas que é igualmente importante, que é aquele investimento de impacto onde você visa ajudar uma determinada causa, enfim, um problema ali do mundo, mas com algum trade-off financeiro, né? Não chega a ser uma filantropia, mas olha, eu quero aqui investir nisso porque eu acredito, eu quero financiar esse negócio, ele gera benefícios para a sociedade e eu topo ter um retorno menor, tá? E aí vocês vejam que isso não está dentro da caixinha de investimento responsável, né? Só quando o impacto de fato gera retorno. E eu estou reforçando isso por quê? Porque as pessoas às vezes confundem, né? Que investir em ESG é fazer o bem, é abrir mão de retorno, confunde com filantropia, confunde com esse abrir mão de um pouquinho de retorno para fazer o bem, né? E não é isso. É de fato você investir em coisas que te deem retornos competitivos, mas que olhem também para essas questões, atendem para essas questões, tá? E a gente vai falar um pouquinho de investimento mais para frente. Mas eu já quis colocar aqui porque a gente vai entrar numa parte das empresas e aí eu achei importante. Então, assim, o que é o E, o que é o S, o que é o G? Todo mundo sabe, meio ambiente, social, governança. Temas mais comuns dentro do E, tá? Mitigação e adaptação a mudanças climáticas. Esse é um termo que está em todo lugar. Mitigação é você emitir menos ou parar as emissões de gases de efeito estufa, tá? Que não é só carbono, são 7 gases, mas a gente sempre foca mais na emissão de carbono e tal. Tem outros gases igualmente nocivos, mas é isso. Então, sempre que uma empresa está atuando na mitigação às mudanças climáticas, é ela tentar reduzir lá aquele aumento de temperatura do planeta, tá? É efeito estufa. A adaptação já é o contrário. Eu sei que vai aumentar, por mais que a gente faça, a temperatura vai aumentar, vai chover menos, vai ter mais eventos extremos climáticos, vai ter neve no Texas, todo mundo vai morrer de frio e tal. Então, eu, como empresa, tenho que me adaptar, tenho que adaptar as operações. Eu vou ter a água que eu preciso para fazer a roupa aqui, no mesmo volume que eu uso hoje, ou eu até vou ter nesse mesmo volume, mas vai custar caro, porque a água vai ser um recurso escasso. Onde que eu construo minha nova fábrica, né? Então, você se adapta aos seus negócios, já prevendo aí uma mudança climática, tá? E aí, tudo isso que está embaixo está dentro do meio ambiente que a gente sabe. Então, é o uso de recursos naturais, emissão de carbono, eficiência energética, poluição do ar, tecnologia limpa, desmatamento, gerenciamento de resíduos. E como a gente vai ver, esse pilar tem ganho muita atenção, tá? Até porque vocês viram os riscos climáticos lá como, né, super apontados aí. Então, claramente o E aqui está muito hoje em dia em voga e as empresas têm se mexido muito para olhar isso. E na ponta de aprender também, gente, vou falar um pouco sobre isso, porque isso aqui tem muita tecnologia nova, né?
E a gente tem que aprender um pouco sobre isso, se você quer fazer, de fato, uma análise do seu negócio ou uma análise do negócio que você vai investir. E a gente vai dar uns exemplos aqui, tá? No S. O S tem tudo que tem a ver com o social da empresa, então tem a ver com seus funcionários, seus clientes, seus fornecedores, a comunidade onde eles atuam. Então, a gente está falando aqui política de inclusão e diversidade, que é um tema que está muito hoje em dia em voga, né? E aí, desde coisas básicas como respeito aos direitos humanos, trabalho escravo infantil, segurança no ambiente de trabalho, que acho que as empresas grandes já têm muito isso mapeado, mas além, né? Engajamento, visão disso tudo na sua cadeia de fornecedores. Então tá, eu trato super bem meus funcionários e os meus fornecedores, como é que isso está acontecendo. Então, tudo isso está aqui dentro do S, tá? E relações com comunidade, né? Quem tem fábrica, hidrelétricas, enfim, ferrovias, né? Ou seja, tudo que impacta muito as comunidades locais, tanto na época de implementação, construção, quanto depois no funcionamento. Tem toda uma questão aí de lidar com essa comunidade local de um jeito muito melhor do que era feito no passado, que tem sido bastante observado, tá? E no G, a governança, acho que é o mundo que o mercado financeiro já estava mais acostumado, né? Porque já se olhava muito para a governança das empresas. Então, não vou nem passar aqui, mas eu acho que vale a pena mencionar que agora está se olhando bastante para governança com relação aos temas de sustentabilidade. Então, como é que está o meu board, como é que está o meu conselho com relação a esses temas? Isso está fazendo parte da estratégia, tá? Faz parte da prioridade desse comitê executivo, né? Então, também tem se olhado muito para isso, porque se esse G não tiver comprado com isso, o E e o S também não vão ter muita prioridade, né? Dentro da estratégia da empresa, tá? Então, essa era a parte inicial. Hudson, temos alguma pergunta ou algum... Tá no mudo. Tudo, pronto. Aqui no chat, não, ainda não tem nenhuma, não. Podemos Então, tá deixar, bom. quer ver se alguém tem alguma agora, ao vivo e a cores? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Então tá, isso foi só o aquecimento, hein? Agora a gente vai para uma parte das empresas e uma parte dos funcionários, olha, dos investimentos. Então vamos lá. Então, hoje a gente vai focar nesses dois mundos, tá? A parte das empresas, que é quem recebe os recursos, e a parte dos investidores. Como eu falei, tem outros participantes aqui no mundo do mercado e outras operações, crédito, seguro, né? Tem outras operações que são impactadas por esse mundo ESG, mas hoje a gente vai focar aqui no mundo do investimento, tá? Senão ficaria muito amplo. Então, vamos lá. Impacto para as empresas. Impacto dos fatores ESG, aquela lista enorme lá de coisas que a gente viu. Primeiro impacto, riscos, né? Então, eu tenho riscos que vão desde, olha, será que eu vou ter energia para operar do jeito que eu preciso? Será que amanhã o carbono vai ser tributado e aí tudo que eu emito de CO2 aqui eu vou ter que pagar ou um imposto muito grande, ou eu vou ter um limite para emitir, vou ter que ir no mercado comprar créditos de carbono? Quanto isso vai custar, né? E aí a gente vê que já tem estimativas aí desse preço crescente. Isso tudo é um risco, né? Ou é o que eu falei, eu estou num lugar que chove muito, tem água em abundância e amanhã ou depois não vai ter mais. Então, eu devo mudar minha planta de lugar? Ou devo rever minhas operações para precisar de menos água? Que mais? Reputacional, né? Se alguma daquelas regrinhas lá, principalmente no social hoje em dia, for quebrada e vier à tona aí que tem alguma coisa muito errada na minha cadeia de fornecedores, trabalho escravo, ou que tem uma coisa de discriminação, né? Como a gente tem visto. Eu tenho um risco reputacional, né? O mercado, eu opero com um produto que não vai mais ter demanda? Sei lá, estão dizendo aí que daqui a alguns anos ninguém mais vai comer carne vermelha, pelo menos não na nova geração, carne animal, né? Não nas novas gerações aí, né? Dos vegetarianos e veganos. Não sei, mas que certamente vai ter um outro mercado se desenvolvendo e esse pode diminuir, pode ser.
Ou, ninguém mais vai comprar carros. Bom, a gente está vendo, né, na indústria automobilística, o Brasil é um pouco diferente, a gente é um país pobre, né, gente? Vamos contextualizar aqui que essa coisa de sustentabilidade não está sempre no top of mind das classes todas, né? Porque as pessoas às vezes não podem se dar o privilégio disso. Então, você começa a ver nas classes mais privilegiadas, as pessoas não querendo carros poluentes, olhando para outras coisas, olhando para veículos elétricos, ainda não é na massa. Mas quando você vai para alguns países lá fora, na Europa, isso já é realidade, né? Então, assim, a gente vê a indústria automobilística, por exemplo, sofrendo muito. A gente vê a indústria do petróleo aí, rebolando para ver o que vai ser, né? Anunciando aí, já vou fazer uma transição para uma energia limpa aos poucos e tal, porque a demanda por petróleo vai diminuir. Então, esses são todos os riscos. Ao mesmo tempo, tem oportunidades, tem novos modelos de negócio, novas tecnologias surgindo todo dia, né? Então, acabei de falar da carne vegetal, ou eu vi esses dias uma carne que é com base na célula do animal, né? Então, ela não é vegetal, ela é de fato carne animal, mas ela não precisa bater o animal para fazer. Você faz a partir das células e tal. Então, também, isso é um novo modelo de negócio. A Suzano está em parceria com uma outra empresa lá fora da Dinamarca, porque eles acharam um jeito de produzir tecido de celulose, ao invés de algodão. E supostamente economiza tipo 70%, 80% de água nisso. Então é um super negócio legal, ainda mais para quem já tem a produção da celulose, como é o caso da Suzano. Então, uma baita oportunidade. Aí, outro dia eu li desse metal novo, vanádio, que eu nunca tinha ouvido falar esse nome, não sou da área também, mas que é um metal que tem na Bahia. E estão começando a explorar lá, que supostamente é um metal que pode ser utilizado para armazenar, né, para fazer baterias de grande porte. Então, você conseguiria armazenar, por exemplo, energia eólica, energia solar, numa quantidade absurda que hoje os outros produtos existentes não permitem. Então, vão surgindo oportunidades também. Isso tudo tem que ser mapeado. E aí, a soma dos dois gera um impacto financeiro. E no final das contas, a análise ESG é isso. Qual vai ser o impacto financeiro? Então, lembra quando eu falei lá, daí o gestor vai lá e incorpora os preços para ver essas questões de sustentabilidade no preço da ação, no preço da empresa? É isso aqui. Riscos, oportunidades e o que isso me gera? Mais receita ou menos receita, mais custo ou menos custo, preciso fazer investimento fixo para lidar com isso, quanto é que custa? Se eu estou com melhores práticas disso tudo aqui que a gente falou anteriormente, eu, como empresa, vou ter um acesso mais fácil a capital, né? E, portanto, provavelmente vou pagar menos por esse capital. Então, para o investidor, isso é muito importante de saber. Então, tudo isso vai impactar o valor da empresa, tá? E aí tem uma palavrinha muito chave, que é o seguinte: materialidade. Quando a gente fala em análise ESG, essa palavrinha é chave. Por quê? Porque uma empresa ela pode focar em 79 mil coisas, né? Ela pode dizer, eu quero montar um instituto, daí eu também quero fazer energia renovável, mas eu quero economizar água, eu quero pagar melhor meus funcionários, eu quero fazer também ações de engajamento, eu também quero pagar melhor os meus fornecedores que estão nas comunidades XYZ. Tá, esquece, você não vai conseguir fazer tudo isso. Então, tem uma coisa que é materialidade. O que dessas coisas são mais impactantes para o seu setor de atuação e para a sua área de atuação também, uma empresa brasileira, né? Porque uma empresa de roupas aqui, de varejo, não é a mesma coisa que uma empresa na Europa, tem questões diferentes. Algumas em comum e outras diferentes. Então, o que impacta para a sua empresa? Na área geográfica de atuação e no setor de atuação dela. E aí são esses os pontos que você precisa focar, você como empresa, como estratégia, tá? Porque são esses pontos que vão fazer com que você seja, de fato, melhor avaliado nos quesitos ESG de forma relevante. Você não precisa também ser bem avaliado em tudo. Aliás, tem vários estudos que mostram que, na verdade, as empresas que são melhores nos quesitos materiais são as que valem mais, as que ganham valor com a análise ESG. As que focam nas coisas menos importantes perdem valor, porque aí isso é visto pelos investidores, pelo mercado, como um custo, e não, de fato, como uma receita, tá? Como uma potencialização de todo o valor que a empresa pode ter, tá? Então, isso é chave.
Então, para falar de alguns temas aqui recentes que todos nós vimos. Então, quando a gente olha aqui no negativo, né, coisa que deu muito ruído na mídia, tá? Bom, obviamente que a gente tem Vale, né, Mariana, Brumadinho, muita repercussão, não só aqui no Brasil, pelo tamanho da questão e das implicações, mas também lá fora. E eu coloquei aqui entre o E e o S, né, porque não se trata só de algo ambiental, o social ali da região foi altamente impactado, não só pelas vidas, mas também pela cidade, pela estrutura, por tudo isso, como a gente sabe. A Braskem, né, algo similar, mas em menor magnitude, também a exploração lá do sal Gema afundou alguns bairros lá em Maceió, tem que tirar as pessoas de lá, mas basicamente acabou, né, aquele lugar, então acabou com comércios, acabou com tudo. E, gente, a gente viu aqui que além todo esse ruído, nesses dois casos, um custo enorme para a empresa, né? Custos regulatórios, custos de multa e tal, custo de reparação, custo de investimento em reputação para reconstruir é muito mais caro do que para construir uma reputação, né? Então, isso aqui é tudo muito ruim para a sociedade e também é muito ruim para financeiramente falando, né? A Vale até nem foi tanto, a gente, né, abre um parênteses aqui por conta da valorização do minério de ferro e tal, mas a gente sabe que eles perderam investidores, né? Eu digo, não foi tanto de queda de valor de ação, mas comparado com os pares deles no mundo, eles negociam a um desconto maior hoje em dia, né? Então, realmente, essas coisas têm impacto na empresa. Quando a gente olha para o social, recentemente a gente teve o caso Carrefour, né? Uma baita visibilidade, declarações lá de uma das diretoras do Nubank, uma declaração infeliz, que, nossa, ganha uma dimensão gigante hoje, né? Com as redes sociais e tudo mais. E aí depois também um baita esforço para falar, não era bem isso, e agora eu vou fazer uma ação aqui para mostrar que não era isso e tal. E governança, né? Bom, no Brasil e na América Latina como um todo, o que os investidores estrangeiros mais olham aqui é corrupção, no caso de governança, então as políticas e práticas anticorrupção, né, das empresas, porque o nosso histórico, infelizmente, não é positivo. E aí, questões mesmo de governança da empresa, né? Então, assim, Petrobras, Banco do Brasil, a gente vê aí as empresas de capital misto, sempre tem uma questão de ingerência do controlador e tudo mais, volta e meia volta essa história, e tá aí nessa questão de governança. Isso impacta como os investidores veem e o valor que eles atribuem. A Lynx, o ano passado, na compra pela Stone, teve uma questão lá que os controladores ganharam uma grana, um pacote muito generoso foi oferecido aos controladores e eles votaram na Assembleia a favor ou contra desse pacote. Então, tinha toda uma questão de conflito de interesses e tal. E aí tem positivo também, né? Então, assim, na questão do ambiental, que eu disse que é onde está mais o foco, na minha visão, hoje em dia, das empresas para se mexerem, até porque são coisas de longo prazo, mudanças muito estruturais têm que ser feitas. A gente tem vários anúncios aí de empresa cortando emissão de carbono, neutralizando, no caso da PV Financeira, o carbono emitido pelos carros que ela financia, meta de rastreabilidade da cadeia, investimento em energia solar para ser autossuficiente, a Vale também investindo numa startup de tecnologia limpa para diminuir bastante a pegada de carbono deles. Então, tem muito anúncio. Todo dia no jornal a gente vê. Muitos anúncios são de metas, e aí metas de longo prazo. Aqui está 2030, mas tem a Braskem anunciou metas de 2050. Então, né, vamos ver como isso anda e tal. Mas o fato é que as empresas estão pressionadas a rever os seus modelos e rever como elas operam e publicar isso para o mercado. No social, boas práticas. Então, temos Natura, que já faz há muitos anos e é muito referência, pagamento de valores superiores para as comunidades locais, né, Amazônia e outros lugares onde eles operam, pagam valor superior para que não haja desmatamento ou que aquela área seja preservada por essa própria comunidade. Esse ano o Magazine Luiza saiu aí com um programa de trainee exclusivo para negros, né, que teve bastante repercussão, positiva, negativa, mas, enfim, intuito da empresa é atuar positivamente nessa questão.
tem capacitação técnica de fornecedor, tem uma série de coisas que dá para fazer. E no mundo da governança também, a gente vê aí várias empresas reestruturando suas estruturas organizacionais para se tornarem mais transparentes, menos sujeitas à volta de controlador. A gente vê empresas divulgando os metas de sustentabilidade para os seus executivos, divulgando que a remuneração vai ser linkada a isso, tá? E metas de conselho, né? De governança, de oversight. Olha, eu quero olhar o tema ESG com mais profundidade, então eu vou ter aqui comitês e outras estruturas que vão ser dedicadas a esse tema que eu não tinha antes, tá? Então, tudo isso muito positivo. Bom, gente, eu tinha aqui mais um slide de boas práticas nas empresas que eu vou pular, porque eu acho que está na hora da gente passar para o lado do investimento, tá? Por que eu comecei pelo lado das empresas? Porque é daí que a gente tem que entender de onde sai o valor da análise ESG, né? Ela não sai porque se eu estou olhando se esse investimento é melhor ou não, ela sai do modelo de negócio das empresas e daqueles impactos de riscos e oportunidades e o valor financeiro que isso vai gerar, seja agora, seja no futuro, né? Então, por isso que eu comecei desse lado. Por quê? Quando a gente vai para o investidor, a primeira pergunta que a gente faz geralmente é, afinal, ESG dá retorno, né? Aposto que alguns de vocês quis colocar isso lá na nuvem de palavras, vai. Não tem como, né? Porque ainda é uma coisa muito nova e a gente se questiona mesmo. Eu vou abrir mão de retorno, né, naquele espectro. O ESG está mais para cá, onde eu vou ter que abrir mão de algum retorno para fazer esse investimento? Ou eu vou ter retornos competitivos e ainda assim investir em empresas com melhores práticas? E assim, vou contar para vocês que na academia, né, nos estudos acadêmicos, não tem conclusão sobre isso, tá? Tem vários estudos, tanto de mercado brasileiro quanto lá fora, e tem de tudo. Você tem alguns que mostram que sim, deu retorno, outros mostram que não, que são poucos, tá? Mas muitos ficam no neutro. Ó, difícil dizer se o retorno positivo foi por causa das questões ESG ou não. Então, fica na neutralidade ali. Negativo, correlação negativa ao mesmo tempo. Mas tem esse meio aqui. Mas esses estudos também a gente tem que ver que eles são feitos com base no passado, gente. Então, você pega, assim, um dos estudos mais antigos que tem é de 91, né? Que eles mediram por, acho que, 12 anos, 91 a 2011. Né? E aí ele olha o passado e pega uma carteira de investimentos sustentáveis e outras não sustentáveis. E mede o retorno. Só que isso é passado, né? E, na minha visão, a gente está olhando para o futuro. Né? Então, quando o gestor está comprando um ativo hoje, ele está olhando como é que isso vai se comportar daqui para frente. E hoje em dia, as questões climáticas, as questões da sociedade, tudo aquilo lá, está muito mais forte do que era no passado. Né? As tecnologias existentes também. Alguém quisesse investir em energia limpa lá atrás, tinha que pagar muito mais caro do que hoje em dia. Né? Então, eu não sei se é comparável a gente olhar isso para o passado. Né? Então, tenho que dizer para vocês que academicamente não tem essa comprovação cientificamente, mas que, conversando com muitos gestores que adotam, que estão olhando para esse futuro, não é só porque eles querem ser bonzinhos ou porque querem fazer marketing, pelo menos não todos eles. Alguns, de fato, estão olhando e falando, isso é um componente importante da análise financeira das empresas, tá? Então, em teoria, as empresas com melhores práticas ESG são as que vão sobreviver no futuro e as que vão gerar retorno no médio e longo prazo. Agora, eu sou day trader. Nada disso importa, né? Então, também é o que o Hudson falava no começo, que você quer com o seu investimento. Mas se você quer uma coisa de longo prazo de geração de valor, médio e longo prazo de geração de valor, eu diria que a gente está olhando para um futuro aí onde isso vai ter muito valor pelas questões que a gente já falou, tá bom? Mas cada um faz a sua análise, né? Vamos supor que eu quero fazer investimento em ESG, porque além de eu acreditar que pode dar retorno e acredito em tudo isso nos impactos das empresas, eu também quero investir, colocar meu dinheiro em coisas que gerem, né, uma sociedade melhor. Tá ótimo. Então, como é que a gente faz isso? Então, o investidor institucional, que é a seguradora, que é o fundo de pensão, né, o fundo de previdência e tal, eles têm geralmente suas próprias mesas de gestão, eles podem fazer isso em casa.
eles também podem contratar um gestor de recursos terceiros para fazer, e eles também podem comprar produtos ESG de prateleira, ou seja, esses que a gente também tem acesso aí no mercado, tá? Nós, meros mortais, pessoas físicas, as pessoas muito ricas, né, do wealth, né, também podem fazer isso através dos seus family offices, enfim, de outras estruturas. Mas vamos lá, na média, né, o que a gente, pessoa física, tem de opção de produto hoje? Os produtos de prateleira, esses que estão aí nas plataformas, nos bancos, para a gente comprar. E aí eu queria entrar rapidamente um pouco nisso, que isso tem gerado também bastante pergunta, e o Hudson comentou no começo, né? Tem muita propaganda. Então, como que eu, como investidor, posso pelo menos fazer as perguntas certas para mim mesmo e para o produto ali, para quem está me vendendo o produto, se faz sentido, tá? Quando a gente olha produto de gestão passiva, para quem não está familiarizado com isso, são os produtos em que o gestor ele tem uma gestão passiva, no sentido de que ele replica um índice existente no mercado. Então, não no ESG, mas vamos pensar quando a gente compra um fundo que replica o Ibovespa. Então, nada, né? Eu vou ter, no final das contas, o retorno igual ao do Ibovespa, porque aquele gestor está só fazendo uma carteirinha para mim que é igual lá ao Ibovespa. Da mesma forma, aqui existem índices no mundo desse índice ESG, índices de sustentabilidade, tanto globais quanto aqui no Brasil. E um gestor pode oferecer um produto que mimetize, né, esse um ou mais índices, tá? Então, aqui na direita, tem aqui os índices globais, né? Então, tem muito índice do MSCI, aqui está o global, mas tem também o US, tem os mercados emergentes que eles emitem. Tem o FTSE4Good, que é o de Londres, que é bem famoso também, que é um índice global. Aqui no Brasil, a gente tem o ISE, da Bovespa, né? O ISE, ISE. E a gente tem um outro índice de governança corporativa, tá? E aí tem alguns outros índices temáticos, né? Índice de baixo carbono, índice de energia, tem vários outros, tá? Eu coloquei aqui só alguns principais. Ah, então o que é isso? Eu vou comprar uma coisa e eu vou comprar essa cesta do índice? Exatamente isso, né? E o seu gestor não é o cara que vai escolher esses produtos, ele vai replicar esse índice para você, tá? Ah, mas e aí, como é que eu sei o que tem lá dentro? Tem que olhar a metodologia do índice que você vai comprar, né? Porque cada índice tem uma metodologia. Alguns índices falam, olha, elas são sempre publicadas, né? Agora tem que ir lá ver. Mas, assim, alguns índices excluem empresas de petróleo, outros não. E eu, como investidor, posso falar, poxa vida, mas eu não acho que eu não quero investir em empresas de petróleo. Para mim, isso não é considerado ESG e tal. Porque cada um tem uma visão do que é ESG, né? E aí, no seu índice, na sua carteira, vai ter lá, porque segue aquele índice, né? Então, é super comum as pessoas acharem que estão investindo numa coisa X e aquele índice tem outra coisa. O ISE brasileiro, por exemplo, segue uma metodologia e tal. E aí, a Petrobras entrou agora, há pouco tempo. Zero problema com isso, ele segue a metodologia. Provavelmente a Petrobras pontuou muito alto em vários itens lá que formam a nota final e possibilitou que ela entrasse no índice. Mas algumas pessoas estranham ter uma empresa de petróleo entrando. A Braskem, por exemplo, estava nesse índice, foi excluída agora, por esses mesmos critérios também, mas estava há anos. E quando surgiu essa história lá de Alagoas, que afundou a cidade e tal, muita gente ficou se questionando, mas, gente, não tem que tirar essa empresa do índice, né? E aí houve uma pressão, houve até discussões no mercado sobre isso, tal, acabou até acontecendo agora mesmo, mas tem um processo também, não é que no dia seguinte você exclui uma empresa do índice. Então, é um pouco isso, tá? Os índices, não, em geral, não são muito comparáveis. Então, você vai querer um índice, ótimo, mas dá uma olhadinha no que tem lá dentro, tá? E a outra coisa é que o índice, em geral, é sempre uma nota compilada do E, do S e do G, que são coisas muito diferentes, né? Como a gente já viu. Então, às vezes uma empresa é muito boa no E, mais ou menos no S, é ruim no G, mas a nota final dela saiu muito boa, porque ela é muito boa no E. Então, assim, no final das contas, ela pontuou, mas ela não é boa em tudo. Aliás, é bem difícil achar uma empresa que seja top em tudo, né? Nos 3 itens. Tem algumas no mundo, mas não são muitas. Então, às vezes gera um pouco de frustração, sabe? Meu ponto é isso. As pessoas às vezes compram um negócio achando lá e depois sai um escândalo de uma empresa que está lá dentro do índice. Isso é lá fora também, globalmente.
Mas aquele índice segue uma metodologia, né? Tudo bem, depois de um escândalo, dependendo da dimensão, o emissor do índice pode até lá rever, de acordo com seus critérios, se exclui ou não. Mas fato é que as pessoas às vezes se surpreendem, né? Mas estava lá, nossa, era sustentável, agora não é mais. Não é bem assim, tá? Tudo isso para mostrar um pouco da complexidade. Então, só para dar um exemplo de produto, eu peguei um exemplo aqui de um produto da XP, tá? Só porque eu achei ele interessante, porque ele tem 3 índices. Ele é um fundo passivo de ações global que replica 3 índices lá de fora. 50% do iShares MSCI ESG, US, 40% desse mesmo índice, só que sem ser Estados Unidos e Canadá, e 10% desse mesmo índice de mercados emergentes. Tá? Então, sei, o gestor, que é a XP, escolheu fazer um produto. Qual vai ser o resultado disso? Exatamente, né, o resultado aqui ponderado dessas coisas, tá bom? É um exemplo. Então, tem outros produtos passivos aí sendo oferecidos, tanto ETFs quanto fundos. Quando a gente vai para a gestão ativa, aí o negócio fica mais legal, né? Por quê? Porque o gestor faz a escolha, de fato, a gestão ativa da carteira e vai te oferecer uma gestão de investimentos que inclua ESG, a análise dele, tá? Que é única de cada instituição e não tem uma regra. O primeiro fundo no Brasil ESG foi em 2001, que era o Fundo Ética, ao lado do Banco Real, depois virou ABN, depois hoje está no Santander, ainda existe esse fundo. Então, o Brasil tem um histórico disso, mas nos últimos 2 anos é que passou a, de fato, ter uma oferta um pouco maior de produtos de prateleira, principalmente ações de fundos, tá? De gestoras. 85 novos fundos só no ano passado. É bastante, né? Se a gente considerar que tem 130 no fim do ano, classificados assim, 85 deles foram criados no ano passado, com esse boom aí de ESG. E tem-se aí uma expectativa, não sei se né, no curto prazo, mas pelo menos no médio, de que isso também ganhe força em outros tipos de fundos, como private equity, infraestrutura, crédito, né, fundos de crédito privado, fundos imobiliários, que também passa-se a olhar isso. Mas, de fato, hoje, basicamente, está nos fundos de ações, tá? E aí, assim, como é que o gestor faz essa análise? Então, o meu assessor lá está me oferecendo um produto, falou que é SG. E aí? E aí, tem várias formas do gestor fazer isso, tá? E o que é importante? É você conhecer como é que aquele gestor faz. Do mesmo jeito que a gente fala que tem que conhecer um pouquinho dos instrumentos financeiros que você está investindo, também tem que conhecer um pouquinho das abordagens ESG e saber o que aquele gestor está te oferecendo, até para você não levar gato por lebre. Então, o que o gestor de recursos faz? Ele pode escolher o que está aí no lado esquerdo, que é considerar os fatores ESG na formação da carteira. Então, um pouco daquilo que eu já coloquei lá no começo, né? Que eu vou escolher os ativos, seja com filtro negativo ou com filtro positivo, né? Lembrando que o filtro negativo é tirar da carteira, não olho. O filtro positivo é escolher os melhores. Eu posso integrar, né, que é chamado de integração aqui, que é integrar no processo de valuation, que é você colocar aqueles valores financeiros lá, positivos, negativos, e ver como isso vai impactar o valor da empresa. E eu posso escolher ativos temáticos, né, que tenham aí um impacto num determinado setor, ESG. Mas eu também, como gestor, posso dizer, eu não vou fazer nada disso. Ou eu vou fazer um desses e eu também vou atuar com as empresas investidas, que é o que está aí na direita, que é conhecida como engajamento com as empresas, tá? Eu não vou tirar nenhuma empresa do meu portfólio. Eu vou fazer uma avaliação de notas e tal, como elas estão performando, uma comparação, e eu vou trabalhar com essas empresas que eu invisto ou tenho interesse em investir para que elas melhorem seus scores, as suas práticas e tudo mais. E então eu vou trabalhar aí na visão desses gestores com uma visão mais construtiva, né? E olhando para o futuro. E vou trabalhar para essas empresas melhorarem com relação ao que elas são hoje, tá? E eu faço isso direto com as empresas e também exerço meu voto lá nas assembleias anuais e extraordinárias que tem das empresas. Um gestor também pode escolher fazer várias dessas coisas juntos, tá, gente? Ele pode escolher tirar algumas empresas, ranquear as melhores, ainda assim colocar o valor das coisas mais e menos lá,
e ainda assim engajar com as empresas depois. Uma coisa não exclui a outra, mas cada gestor pode ter uma abordagem única e vale a pena você dar uma entendida, né, até por ser uma coisa muito nova, de como o gestor daquele determinado fundo está se propondo a agir, tá? Lembrando, os passivos lá que a gente viu lá atrás não vão fazer nada disso, porque eles vão só replicar um índice que alguém, um terceiro, né, que é um rater, né, vai fazer esse cálculo, esse score e montar um índice e rever esse índice de tempos em tempos. Aqui não, aqui de fato é uma abordagem pessoal ali, particular, né, do gestor, tá bom? Eu peguei um caso prático aqui, não é fazer propaganda de ninguém, não, mas eu peguei o caso da JGP, que é uma gestora de recursos aí para quem investe, bastante conhecida, que tem muitos anos de história, e que historicamente não era ESG, não tinha essa filosofia. Decidiram incorporar isso às suas práticas e divulgaram isso de uma maneira muito transparente, uma carta. Se vocês olharem no site depois, é interessante até para aprender mais sobre esse tema. Divulgaram ali numa carta exatamente como eles fazem. Então, só por isso eu coloquei aqui como exemplo prático, tá? Então, vamos lá, eles têm os fundos tradicionais da casa e eles criaram alguns fundos ESG. Aí eles decidiram que eles iam colocar filtros de exclusão para todos os fundos e integrar lá na valorização da carteira, colocar os positivos e negativos para todos os fundos, tá? E aí, os fundos que eles chamam de ESG têm coisas a mais. Então, tem restrições ocasionais, eles fazem a best in class, que é aquela notinha que eu falei, para ver qual é a melhor empresa, e aí colocam mais, dão mais ênfase para essa, colocam limites ambientais, impacto. Então, eles resumiram dessa forma, ó, eu aqui como gestora, eu faço análise de 133 empresas no mercado brasileiro. Dessas, eu não consigo enxergar aqui o cantinho, mas esse universo aqui é o que está no meus fundos, o que eu posso ter nos meus fundos todos, os tradicionais e o ESG. Dentro do ESG eu posso ter 96, tá? E aí, por fim, eles identificaram um grupo menor de empresas que eles não só entendem como que tem boas práticas ESG, mas que também tem um modelo de negócio voltado para o futuro. Muito daquelas oportunidades lá de novos negócios, tá? Novas tendências, novas tecnologias. Tá? Então, de novo, não é propaganda de ninguém, não sei se a análise deles é boa ou ruim, mas só para exemplificar aqui como é que eles fazem lá, tá? E aí, estamos acabando aqui, títulos rotulados ou temáticos. Esse aqui são títulos, né, emitidos pelas empresas, chamam labeled, né, em inglês. Então, em português, acabaram sendo rotulados aí, ou temáticos, que são o quê? Títulos bons emitidos com selo ESG. E aí eles têm de 2 tipos, tá? A gente, como pessoa física, compra esses títulos dificilmente. Geralmente, essas colocações saem para os institucionais ou para o gestor de recurso lá. Mas é muito comum o gestor de recurso usar nessa abordagem aqui, tanto em geral, né? Uma empresa que tem uma boa nota ESG está emitindo um título, eu vou topar, e muito no temático, né? Então, esse título ele é carimbado, então ele é para quê? Ele é para energia, ele é para melhor utilização de água, tal. Então, eu também tenho essa abordagem temática aqui, tá? Que é? Então, os famosos green bonds, transition bonds, social bonds, gender bonds, até, são títulos carimbados pelo uso do recurso. Então, eu, empresa, estou captando e eu te conto que é para isso que eu vou usar. Eu vou usar para transformar a minha energia X de uma térmica aqui em renovável, tá bom? Só posso usar para aquilo. Vou ter um parecer de segunda opinião lá de uma entidade que vai dizer que esse projeto é assim e depois vai atestar que eu estou usando assim. E você, investidor, sabe para que eu estou usando os recursos. Alguns exemplos aqui que foram emitidos aqui no Brasil, muito utilizado por banco, né? Os bancos têm começado a fazer essa emissão, ele capta e aí ele vai emprestar para um portfólio específico que ele decidiu lá. O Gender Bonds foi o do Santander, se eu não me engano, aqui no Brasil, emitiu e aí vai emprestar para negócios de mulheres, tal. Então ele só pode usar para aquela carteira. Só que tem se tornado muito mais comuns e usuais os fundos baseados em desempenho em ESG, que é o quê? Eu não carimbo a minha utilização do recurso, mas eu linko
aquele meu pagamento de juros a uma determinada meta. Então, são Sustainability Linked Bonds, né? Então, eu, Marfrig, vou diminuir aqui em 30% as minhas emissões até 2020, 2030, sei lá, com uma meta intermediária, e para isso eu vou pagar 5% de juros, mercado lá fora. E se eu não cumprir essas metas, esses juros aumentam para tantos por cento, tá? Por isso que é fundo baseado em desempenho, em algumas metas. Da mesma forma, tem uma agência certificadora, tanto no começo para aprovar o projeto, quanto depois para acompanhar esse desempenho, tá? Então, é esse efeito Greenion, que o mercado tem chamado aí, que é o quê? Esses títulos, quanto mais você cumpre as suas metas, quanto mais você emite títulos verdes, você paga menos juros com relação aos títulos tradicionais, tá bom? E aí, para terminar, então, o que eu falaria para os investidores? Sabendo agora mais ou menos, né, gente, de novo, a gente fez aqui um negocinho em 1 hora, bem rapidinho. Obviamente que isso aqui dá para a gente gastar 30 horas nessa apresentação, se for para mergulhar em cada coisa, mas sabendo mais ou menos como o mundo funciona, como é que o gestor faz análise e tal, então, assim, entenda o que você está comprando, né? E entenda também a proposta de valor do gestor. Quanto mais transparente, mais detalhe ele der no site, tudo melhor, porque é sinal que ele está sendo transparente de como ele faz essa análise, né? Atende para ser um processo ESG de fato. Às vezes, muitos produtos que são chamados de sustentáveis ou ESG são assim porque eles doam uma parte da taxa de administração para alguma causa social, o que é bem bacana, né? Agora, isso por si só não torna o produto ESG. Você pode querer aplicar nele, não tem problema nenhum, mas não é um produto ESG. Ali dentro da carteira pode ter o que for, né? O fato de fazer uma doação legal, bacana, mas não torna aquele fundo sustentável. E outra coisa é ver se aquele gestor tem um histórico nisso, né? Porque, assim, é um negócio complexo, é muito complexo. Eu tenho conversado com vários gestores, até para minha dissertação, tal, processo de entrevista, e todos eles, gente de estruturas enormes, assim, para fazer, sabe? Casas com estrutura mesmo, com dinheiro para projeto, todos eles são unânimes em falar que é complexo, não só porque é uma coisa nova que está sendo implementada nos processos, temas novos, como eu falei, as tecnologias estão mudando também, os analistas têm que aprender, né, muito mais sobre o processo produtivo da empresa do que eles sabiam antes, entender bem aquelas implicações, que para onde a empresa está indo, aquele plano que ela divulgou, né, é verdade mesmo, ou sei lá, se é um plano mais marqueteiro e tal. Então é complexo. E é complexo também porque às vezes não tem preto no branco, né? Então, por exemplo, alguns gestores falam que tiraram Vale, né, para citar um nome, do fundo deles, depois de Brumadinho e tal, como muitos estrangeiros também anunciaram que fizeram. Outros falam o contrário, olha, agora passado isso, a empresa está se preparando para ser muito melhor do que ela era, no ponto de vista de sustentabilidade. Então, ela reviu seus processos, então eu acredito que ela está melhor e vai ficar melhor. Então, eu não vou tirar da minha carteira. Então, assim, não tem certo ou errado, tem filosofias de investimento, né? Então, entenda se aquele gestor tem esse histórico, tem essa experiência, tem de fato essa cultura, ou se é algo que ele está aproveitando aí um marketing, uma época boa para vender produto ESG, para colocar lá no fundo dele, tá? Então, essas são as dicas que eu daria aí. E eu paro por aqui, porque, como eu disse, eu falei pra caramba, 1 hora, e não sei se vocês estão entediados, se foi bom para vocês, se não foi, e o que a gente pode discutir aí de perguntas, pontos de discussão, reclamações. Ju, tem uma pergunta aqui, ó. É, Títulos de desempenho. Se a Marfrig atinge a meta... Espera aí que chegou uma segunda, deslocou, espera aí. Se a Marfrig atinge a meta de menos emissão de carbono, por exemplo, quem banca a diferença do percentual de juros que a empresa vai pagar a menos? Na prática, o investidor acaba ganhando mais que a empresa não cumpre o papel? Faz sentido?
Não, na verdade, é assim, você pactua a taxa de juros com o tomador, com o investidor, mais baixa, assumindo que você vai atingir todas aquelas metas. Então, por exemplo, eu vou pagar para você 5% ao ano por 10 anos e vou te entregar essas metas em 2025 tanto, 2030 tanto. Da Marfrig eu não sei se foi assim exatamente, tá? A gente estou chutando Tá. nomes, mas esse é o contexto, estou chutando números, mas esse é o contexto. E aí, se ela chegar em 2025, ela não cumpriu aquela meta intermediária, esses juros vão aumentar para 5,5, 6, enfim, o que foi pré-determinado também. Então, a empresa vai ter um aumento de custo de capital, o que não é do interesse dela, né? O investidor vai receber um retorno maior, mas que também entendo que não seja bom sinal, né? Porque a empresa não cumpriu aquilo que está no projeto. Então, é um pouco assim. E tem sido muito comum as empresas colocarem também metas sociais e ambientais, tá? Junto, assim, não só ambientais. Então, às vezes, por exemplo, empresa de saneamento, igual. Ela colocou metas também de levar a rede lá para um determinado percentual da população lá de Mato Grosso, né? E ela tem que cumprir aquilo. Então, é assim que funciona. Você pactua numa taxa mais baixa, e algumas emissões têm mostrado aí da própria empresa que fez títulos normais e títulos verdes, né, ou títulos sustentáveis, tem mostrado que ela consegue até captar com uma taxa menor, o efeito Greenium lá, que eu mencionei, o prêmio do verde, né? E aí, se ela não cumprir, ela é penalizada e tem que pagar mais. Posso fazer uma coisa? Acho que essa pergunta sobre que você respondeu agora é da Ana, tá? Ana com 2 N's, tá? Eu acho que ela tem um ponto que eu acho que eu entendi, assim, pegando um pouco meu viés de finança comportamental, você pode comprar um green bond, ficar bem com a sua alma, porque você está fazendo uma ação muito bonita, e depois você faz subliminarmente, você torce e fala, não consegui cumprir, pagar Ah, mais, e aí você se sente super bem que a culpa não é minha, eu estou fazendo tudo o que eu posso pelo mundo, mas ela não conseguiu entregar as metas, né? Eu acho que esse que é um ponto um pouco que a Ana colocou aqui, né? Você pode viver bem com a sua consciência e culpar o outro. mas assim, vamos pensar que, em geral, esse investidor, né? Aí não olhando só individualmente aquilo, aquela empresa também tem ações no mercado, que esse mesmo investidor institucional também compra. Então, uma visão de que ele não performou naquilo e aumentou o custo prejudica o valor da ação, né? Então, no final das contas, se o investidor estiver olhando para longo prazo mesmo, e não só para aquele título, ele torce para a empresa fazer. Sim. Mas entendo, realmente, se fosse individualmente, eu só tenho aquele título, então vou torcer para ela, né, não performar. Mas aí você não é investidor ESG, né? Não, você pode ser conscientemente sim, mas subconscientemente não, né? É verdade, é verdade. O Boa pergunta, Ana, gostei. A Ana sempre tem perguntas assim, Tá vendo? instigantes. Ó, Cris, é só uma questão de incentivos que eu fiquei pensando, sabe? Porque eu acho que eu também torceria para que a empresa batesse as metas, sinceramente. Não, acho que eu não sou, talvez, esse tipo de investidor. Mas eu fico pensando que, na prática, às vezes você pode ter... Eu nem complementei, né? Mas se já existe esse mercado de derivativos, por exemplo, que você tem uma espécie de swap. Se a empresa Apostar bate a meta... contra, né? Apostar contra. Assim, é feio falar isso, mas eu acho que é uma tendência que uma hora vai aparecer. Não, Meio pode ser. É politicamente que assim, não incorreto, esquece que mas só que não esquece que o poder, nesse caso, está na mão da empresa, né? Só cabe a ela sim, cumprir ou não. Então, ela vai fazer sempre de tudo para cumprir aquilo, não só para pagar menos juros, mas também por uma questão reputacional, senão depois ela também não sim. consegue captar, né? Então, nesse caso, que bom, o investidor pode torcer, mas ele também não pode fazer muita coisa prática além disso, né? A ação está na mão da empresa, então isso é bom. Tá joia, obrigada. tem uma pergunta. Bem, primeiro tem aqui um elogio rasgado à sua apresentação do Francisco Salvatelli. Excelente, super claras as suas colocações. E uma pergunta, tá? Tem certificadores no Brasil para fazer o segmento das iniciativas ou dos projetos financiados ou por estas empresas?
Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Se tem certificadoras aqui para dar aquele selo nos títulos, Ravi? Sim, a pergunta é: quem tem essas iniciativas, que eles emitiram um Green Bond, quem Uhum. certifica que eles estejam realmente cumprindo e fazendo as coisas bem feitas, né? A gente tem algumas certificadoras aqui no Brasil. A Citaui é uma bem conhecida, que tem feito muitas certificações de emissões. Geralmente isso chama parecer de segunda opinião, tá? E depois aí eles seguem também com uma auditoria, que pode até ser uma auditoria da KPMG ou dessas, né, das Big Four, aí, enfim, porque depois é auditar, né? Auditar as metas e tal. Mas o parecer de segunda opinião é dado ou pela Citaui, ou, por exemplo, pela Climate Bond Initiative, que é uma iniciativa global, sem fins lucrativos, mas que não só faz esse trabalho, né, diretamente, ela dá o parecer, como ela também certifica outras empresas que queiram ser certificadoras, tá? Então, esse é um mercado crescente, e aqui no Brasil tem saído muito por Citaui, Citawi. Aliás, é um site muito bom, inclusive lá, Ravi, você que também olha bastante dessa parte assim de agro, de emissões, eles têm um banco de dados de todas as emissões público, de todas as emissões de título rotulado que já saíram aqui no Brasil. E aí dá para ver lá como é crescente realmente essa tendência. Vou fazer uma pergunta para você. Hoje, quando a gente olha, parece que a avaliação é o seguinte: a empresa ela é mais penalizada por eventos, tipo assim, o upside a gente está descobrindo qual é, mas o downside a gente sabe, é no evento. Ou seja, tem um risco oculto ali que a gente não consegue avaliar muito bem, até que o evento se materializa. E o upside a gente já está estudando qual é, mais ou menos isso? É bem isso, viu? Se você fala com alguns gestores, viu, Hudson, alguns deles até falam que a análise deles é daquele jeito lá que eu falei, tudo olha o positivo e negativo e tal, mas eles olham com muito mais atenção para aquela parte dos riscos, né? Eles estão muito preocupados de fato com esses riscos. E aí, riscos não só de eventos mesmo, como aqueles que eu botei no slide lá de exemplos, né, de casos muito emblemáticos e tal, mas também riscos da regulação mudar, né? Porque do jeito que a gente vai indo com o clima, é muito provável que a regulamentação, a barra só aumente. Quer dizer, no Brasil, é difícil dizer que a gente está aí na contramão do mundo. Mas, assim, vamos pensar num cenário, né, mais até longo prazo, enfim, mas, assim, tendências mundiais, né? E até às vezes a gente pode ser obrigado a fazer não pelo governo local, mas pelos governos lá de fora, e com o governo Biden, né? Podem impor isso para o mundo, a gente sabe. Então, como a Europa já vem fazendo com muitas empresas aí. Muitas empresas aqui no Brasil têm se adaptado e divulgado aqueles planos e tudo mais, e olhado para isso muito por conta de investidor internacional, que realmente fala, olha, não vou colocar, né? Estou olhando muito para isso, já está com uma barra maior. E a gente está indo agora. Mas você tem toda a razão, o risco associado é muito. Então, quando também olha para risco de regulamentação, como eu falei, por exemplo, se a gente tiver uma regulamentação de limite de emissão de carbono, né? As empresas que emitirem muito carbono, elas vão ser penalizadas, porque elas vão ter que poder emitir até um limite delas lá, depois elas vão ter que comprar créditos de carbono no mercado para neutralizar esse excesso. Então, quem emite, quem está ganhando, quem está reduzindo suas emissões e vai ficar com crédito, né? Vai poder vender, e quem vai emitir acima do limite, e essa é uma tendência mundial, vai ter que pagar por esses créditos. E quanto é que vai custar um crédito de carbono no futuro? Provavelmente mais do que ele custa agora, né? Porque a oferta e demanda, né? A demanda vai aumentar, você é obrigado a comprar, então isso deve aumentar. Então, os investidores também olham muito esse risco, sabe? Esse risco financeiro de, opa, como é que eu vou ser impactado por essas questões mesmo de uso de recursos? Como é que o preço da água vai se comportar daqui a um tempo? Aqui no Brasil a gente ainda tem, né? Ainda com crise hídrica, tudo, mas ainda tem uma questão de água que ainda passa, né? Ainda não está tão preocupante.
Mas, assim, a água tende a ser mais cara, mais escassa. Opa, então eu tenho que olhar como é que isso vai impactar essa empresa, né? Então, é muito olhando para o risco, é olhando para o que pode dar ruim. Pode dar ruim, né? Deu ruim, É, é um problema, tá? Agora, o Francisco tem mais uma consideração aqui, ó. Desconheço o montante investido em fundos, mas quanto dinheiro está investido nos 130 fundos ESG em comparação ao total? Se tiver Brasil e mundo, muito tá pouco. legal, né? Muito pouco, Ravi. Na verdade, aqui é Brasil, né? E aqueles 130 são fundos que são classificados assim pelos próprios gestores, tá? E a Ambima em si, que é a associação que gerencia né, que autorregula essa indústria, tem uma classificação mais estrita ainda. Está revendo isso, mas tem uma classificação mais estrita do que pode ser fundo sustentabilidade mesmo. Então, a Morningstar ali fala que para esses 130 fundos foram captados 2 bilhões e meio de reais o ano passado. A gente fala, bacana, né? 2 bilhões e meio. A Ambima já fala que foi 500 milhões, porque ela tem um universo de fundos melhor. Mas vamos pegar aí o maior de cenários, que é 2,5 bi. Isso é nada perto da indústria de fundos do Brasil, que são quantos? 5 tri? Quase 6 trilhões já. Né? Então, assim, Só fundos super de pouco ações são mesmo. 600 bilhões, mais ou menos, né? 580, por aí. Então, é super pouquinho. Falando com os gestores, eles entendem que a demanda não veio ainda. Muitas casas colocaram produtos na rua, mas falam que não captam tanto quanto se imaginava, ou o equivalente ao tanto de ruído, né, que se tem sobre o tema. Esperaria ser uma demanda maior. Mas também a gente tem que ver que foi um ano novo para o Brasil, 2020. Esse tema surgiu assim, né? Se a gente pensar no investidor pessoa física, tal, né? E a gente tem um país com baixa educação financeira já, que já tem dificuldade de entender os produtos sem isso, né? Imagine quando você coloca um componente desse. Então, eu acredito que tem uma tendência de conhecimento disso e crescendo, da própria indústria se autorregular e trabalhar melhor o que é esse produto, né, para dar mais transparência para o investidor. Agora, o dinheiro mesmo, grande, vem do institucional, né? Quando a gente pega esses 5, 6 tri aí de indústria de fundos, os fundos de pensão, os fundos de previdência, são esses fundos que realmente têm volume financeiro, né? E, para ser muito sincera, esperaria-se ter um volume maior, uma demanda maior desses investidores para isso, né? E que esses gestores falam que ainda não veio. Mas esse eu acho que é uma tendência até maior, até por regulamentação mesmo. Acho que cada vez mais o regulador vai lá, né? Porque eles são institucionais, são muito importantes sistemicamente, tá? Então eles são mais regulados. E aí eu acho que o regulador vai apertar um pouco desse critério, como tem feito no mundo inteiro. Mas a pessoa física mesmo, acho que tem muita vontade. Se a gente pensar 2,5 bi, vai que seja para pessoa física, não é pouco, né? É bastante num ano ainda mais de pandemia, tal, que foi um ano difícil e tal. Tem interesse, né? A gente viu a XP aí fazendo evento de dias semana passada para explicar o que é, o que não é. Então tem interesse, acho que vai crescer, mas ainda é pouquinho. Ainda é pouquinho. Gente, a gente está Pegar um chegando. gancho. Alguém tem mais perguntas? Tem um aí, desculpa, cortei alguém. Não, eu queria pegar um gancho nessa questão da regulação, que a Juliana estava falando. Queria perguntar se você conhece alguma iniciativa de scoring de empresas. Aí, eu não sei se comparar aí com essas empresas de rating, né, de companhias, né, a AAA, etc. Não sei se seria alguma nessa linha. Se você já vê isso acontecendo fora do Brasil, né, Europa, por exemplo. Já vejo, Newton, lá fora tem bastante, inclusive proliferou tanto nas últimas 2 décadas que lá fora já está até consolidando, sabe? Muita gente comprando. Então, por exemplo, a London Stock Exchange, que também tem esse serviço que faz o FTSE lá, que é o índice, ela tem esse serviço para as empresas, acabou de comprar uma empresa super grande chamada Refinitiv lá, então lá proliferou tanto, né, porque tinha demanda por esse serviço, que agora já está até consolidando. Então lá fora tem provedores muito grandes, e aqui no Brasil a gente tem provedores que começam a fazer isso também.
Então, a gente tem aí a própria Moody's, que começou a fazer um rating desse tipo, né, do AAA, essas coisas, mas para ESG, que é totalmente desconectado do de crédito, incluindo as empresas brasileiras. A Moody's foi uma que comprou uma empresa, se eu não me engano é a Sustainalytics, mas eu não tenho certeza, posso estar falando besteira, mas eles compraram uma empresa muito grande lá fora disso para passar a fazer esse offering, tá? E aqui no Brasil tem 2 provedores locais, 2 consultorias que são muito conhecidas por fazer isso. Elas tanto vão nos gestores e ajudam eles a implementarem os seus processos, se eles quiserem, né, fazer um proprietário, quanto elas fornecem scoring, já pronto, se eles quiserem comprar, que é a Citawi, a mesma que eu falei dos títulos verdes para o Javier, SITAWI, eles são muito referência nisso, e a Resultante, que é uma outra consultoria muito especializada nisso, também oferece scoring, né? Então, elas fazem a análise da empresa, pegam todas as informações, comparam, fazem o ranking setorial e fornecem isso para o gestor já mastigadinho. Tá? E esse serviço tem crescido demais. Eu já vi soluções de gestão de carteiras que pega a carteira que você tem, aplica uma lógica que eu não conheço, né, mas provavelmente aplicando scoring das empresas que compõem ou dos títulos que compõem a carteira e compara com benchmark, de acordo com o perfil de risco, etc. Tal. Então, quer dizer, para fazer isso tem que ter um critério, tem que ter uma base com os ratings, né, para poder fazer uma conta lá e aplicar os pesos, etc. Então, isso já tem lá fora. Já tem lá fora, já tem aqui, né, dessas 2 empresas locais, mas o que eu vejo muitos gestores falando é que eles gostam de ter o próprio, sabe? Então, ainda que você comece assim, você consome assim e tal, e aí você vê o que você concorda ou não e tal, e você vai construindo os seus modelos proprietários, mesmo de scoring, né? Só que, obviamente, daí você precisa ter uma equipe de análise interna, ou uma parte você consome da consultoria, a outra você faz, né, uma camada de análise interna em cima e tal. Mas, sim, já tem uma demanda danada por isso, porque as assets menores, né, ou de menor estrutura, às vezes não é menor de ativos, mas de menor estrutura operacional, equipe, não tem braço, né, para pegar relatório de sustentabilidade, informações de 200 empresas e fazer essa análise em casa. E às vezes não é só braço, né? Expertise mesmo, né? Como eu vou saber qual é melhor? Então. Obrigado. Nada. Bem, gente, mais alguma pergunta? Nosso horário já está aqui. Juliana estava preocupada de ser tempo demais, está vendo? Não, eu sei que quando eu começo a falar, o negócio vai, né? Você viu, eu queria ter feito mais interativo, mas nem deu tempo. Nossa, vamos lá. Eu sou suspeito para falar. Eu adorei, está de parabéns, achei ótimo, tá? Parabéns. Alguém tem alguma pergunta? Alguém? Juliana, para o compartilhamento para a gente só fazer o final. Então. Claro. Tá? Mandei no chat um formulário de avaliação, tá? Peço que vocês preencham aí, que é importante para a gente só consegue melhorar o que a gente vê. Então, por favor, se vocês puderem preencher, a gente agradece. Melhorando, a gente vai tentar melhorar sempre, tá? Eu queria deixar, né, Juliana, então, fazer o encerramento aí, né? E aí depois eu só faço o fechamento. Gente, eu queria encerrar assim com uma frase que eu tinha posto ali no último slide, que é o seguinte: tem aquela frase do Saramago que. Se quiser compartilhar, compartilha, então. Não, vou falar uma frase curtinha, que é o seguinte: para mim é o lema meio do ESG, assim, atualmente, que é não tenha pressa, mas não perca tempo, sabe? E isso vale para a gente como profissional das empresas e tal, e vale também para a gente como investidor e para quem está montando no mercado financeiro os seus processos de análise também, porque é um assunto importante, é uma tendência que, na minha visão, veio para ficar, só vai crescer, só que ela é complexa e ela envolve uma série de mudanças de como o mundo, né, funcionava, tanto nas empresas, mas principalmente até no mercado financeiro, na lógica, né? É uma mudança que leva um tempo. Então, ela é complexa, ela não é uma análise simples. Quem disser que é simples está mentindo, que eu falei com pessoas muito conhecedoras do assunto e todas são unânimes em dizer é complexo. Gente que trabalha com isso há 20 anos. Então, não tenha pressa, não saia fazendo alguma coisa que seja só para mostrar que tem, né?
Digo não vocês como pessoa, mas como instituições, porque não vai ser legal. Agora, não perca tempo, porque veio para ficar e vai ser cada vez mais cobrado e importante. Então, também acelera um pouco do conhecimento, dos movimentos, para ter isso bem feito. É um pouco isso. E eu queria agradecer imensamente todos que ficaram aqui nessa 1h30, pacientemente, participando e tudo mais, me ouvindo. E também pedir para vocês responderem o feedback, porque como foi o primeiro, né, que a gente fez sobre esse tema, né, Hudson, super importante a gente saber o que pode melhorar para os próximos. Sim, exatamente. Não, e a gente está pensando, né, Ju, em criar um curso lá na HB sobre sustentabilidade, fazendo esse link sustentabilidade com o mercado de capitais e mercado financeiro. Eu e a Ju já está pensando nisso aqui, a gente está, inclusive, esse workshop serve para a gente ter essa sensibilidade. Se é um assunto interessante, se não é um assunto interessante, se os temas abordados aqui foram legais, então, se vocês puderem preencher os comentários lá, a gente agradece muito também. Tá? Podemos encerrar então, Juliana? Podemos, Então, pessoal. Gente, super obrigado. Obrigada, Juliana. Excelente, Juliana. Excelente. Está de Obrigada, parabéns. gente. Está de parabéns mesmo. Foi muito bom. Muito obrigado. Esse primeiro workshop foi show. Você foi uma estrela. Muito obrigado. Agradeço aí a todos também que estiveram aqui conosco aqui essa noite aqui. Obrigado a todos. E se vocês puderem depois seguir a gente lá nas redes sociais, então a gente super agradece lá a HB Escola de Negócios, Hudson HB no Instagram. A gente agradece muito. Boa noite a todos, gente. Abraço. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.